Olá, doutores, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciando aí essa nossa aula 5, parte 1, resolvendo mais questões da FGV, tratando de todos os assuntos que envolvem o CPC de forma sistemática e do modo que a FGV aborda esses assuntos em provas, tá certo? E vamos resolver essa questão, retomando já alguns conceitos, essas questões, né? Retomando alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores, mas para fixarmos e percebemos a diferença de abordagem quando se trata de um cargo de nível médio e um cargo de nível superior. Também, eles podem cobrar, do mesmo modo que eles cobraram numa prova de nível superior, a redação mais longa, eles podem tentar fazer no nível médio. Então, você tem que estar preparado para isso, certo? Os assuntos são os mesmos, repetidamente nas provas. Geralmente eles repetem os mesmos assuntos nas provas. Todavia, a forma de cobrar é um pouco diferente. As questões são um pouco mais longas quando se trata de... Tem enunciados mais longos quando se trata de cargos de nível superior. Mas, como eu quero que vocês estejam preparados para fazer tanto cargo nível médio como cargo nível superior, nós vamos fazer aí a correção de questões agora da FGV sobre processo civil, em que os cargos em concorrência eram cargos de nível superior, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula. Acho que vocês já devem estar vendo aí junto comigo, vai começar a carregar, e eu acho que todos estão vendo junto comigo aqui, certo? Então vamos lá, questão 1 dessa aula 5, parte 1, né? A questão diz o seguinte, ó, ao tomar contato no dia 4 de novembro de 2019, segunda-feira, com a petição inicial de certa demanda, o magistrado não só procedeu ao juízo positivo de admissibilidade, como também deferiu, inaudita altera parte, expressãozinha que já saiu em outras questões, a medida liminar requerida pelo autor. Ordenada a citação do réu por oficial de justiça, tal diligência foi efetivada no dia 7 de novembro, uma quinta-feira, procedendo-se à juntada do correspondente mandado no dia 18 de novembro, uma segunda-feira. Certo? Percebam aí que essa questão trouxe alguns termos que nós já vimos em aulas anteriores, né? Está tratando aí de citação, né? Utilizou a expressão inaudita altera parte, quer dizer, o juiz procedeu uma decisão liminar após ter conhecido da petição inicial e ele concedeu uma liminar, certo? Que foi requerida pelo autor. Em seguida, mandou citar por oficial de justiça o réu, o que foi feito no dia 7 de novembro, e o mandado de citação devidamente cumprido foi juntado aos autos no dia 18 de novembro, uma segunda-feira. Entendendo que a decisão concessiva da liminar padecia de obscuridades, o réu optou por manejar os embargos de declaração, a fim de vê-la aclarada. Partindo-se da premissa de que inexistiram dias feriados ou pontos facultativos, o termo final do prazo para a interposição dos declaratórios foi o dia. Então, vamos lá. Meus amigos, essa questão está envolvendo alguns assuntos que nós apenas vimos em aulas passadas de forma en passant, de forma superficial, e nós vamos adentrar um pouco mais a fundo nos assuntos que essa questão trata, tá certo? Além disso, nós vamos também falar dos embargos de declaração, que eu falei na aula passada, no que toca aos recursos, que ele era uma espécie de recurso em que a parte prejudicada pela sentença ou pela decisão solicitava ao proferidor da decisão, nesse caso aqui da questão, o juiz, né, primeiro grau, que ele aclarasse a decisão, ou seja, que ele explicasse melhor o que não ficou claro, ou que ele esclarecesse
alguma obscuridade na decisão ou alguma contradição, certo? E, além disso, essa questão também fala de prazos e de como contar os prazos. Então, é isso que a gente teria que saber para resolver essa questão, certo? E também deveríamos saber o momento em que se passa a contar o prazo. É isso que essa questão aqui está abordando, certo? Então, nessa questão, nós temos que saber, primeiro, qual é o prazo para a interposição do recurso de embargo de declaração. Desde já eu lhes digo, o prazo para a interposição do recurso de embargo de declaração é de 5 dias, contado da juntada do mandado, ou do AR, que fez a citação do réu, ou a intimação para a sentença, certo? Ou para a decisão. Percebam que, nesse caso aqui, nós também temos um conceito que nós já vimos, que é o conceito de uma decisão interlocutória. Eu não sei se vocês se recordam, na aula 4.2, eu disse que quando o juiz profere uma decisão interlocutória, nós podemos ter 2 tipos de recurso. O agravo de instrumento, que visa analisar o próprio conteúdo da decisão interlocutória, e os embargos de declaração, que podem ser utilizados para aclarar, para acabar com alguma obscuridade da decisão, com alguma contradição presente no texto da decisão, ou com alguma omissão, certo? São esses 3 requisitos. Nós falamos que os embargos de declaração, eles podem ser propostos em face de qualquer decisão judicial, seja uma sentença, seja uma decisão interlocutória, tá certo? Embargos de declaração visam, muitas vezes, corrigir falhas na redação daquela decisão, que deixaram ela contraditória, omissa quanto a algum tema trazido pelas partes, ou obscura em relação a algum tema não tratado pelas partes, ou tratado de forma muito superficial, não clara, certo? Aí a gente diz que se trata de obscuridade. Então, primeiro, os embargos de declaração é uma espécie recursal, cujo prazo para interposição é de 5 dias. Além disso, esses 5 dias e a interposição para qualquer manifestação das partes sempre se conta a partir da juntada do mandado ou do AR ou da intimação realizada. Se for por edital, a contagem do prazo por intimação por edital eu explicarei em uma aula futura. Bom? Então, é isso que a gente tem que saber. E a gente também tem que saber que, com o novo CPC, os prazos são contados, como regra, sempre em dias úteis, certo? Porque, já que nos dias não úteis não há expediente forense, não há expediente nos tribunais e nas varas, elas apenas funcionam em plantão, mas não há expediente ordinário forense, o que acontece é que os prazos pelo novo CPC são sempre contados em dias úteis. Então, nós teríamos que saber aí todos esses temas que estão interligados sistematicamente no que toca ao processo civil. Então, percebam, a FGB ela não cobra questões com decoreba, com memorização, certo? Desde que nós começamos até agora fazendo essas questões, não houve questões de natureza meramente memorizativas. Por isso que o formato da aula está sendo nesse sentido. Eu estou trazendo a questão e tentando, de forma didática e sistemática, apresentar todos os assuntos que o aluno tem que saber para poder solucionar uma questão desse tipo. Certo? Então, professor, o que é inaudita altera parte? Quer dizer, sem ouvir a outra parte. Quando um juiz concede uma decisão liminar, quer dizer que o juiz decidiu in limine, ou seja, logo no início do processo. Ele verificou que na petição inicial haviam requisitos atendidos e haviam provas suficientes, documentais, normalmente, que permitiam ao juiz um juízo de verossimilhança, ou seja, das alegações trazidas pelo autor. E também permitiam ao juízo perceber que, se ele não concedesse aquela decisão naquele momento, de forma incidental, portanto, uma decisão interlocutória, haveria perigo na demora em conceder. Perigo na demora. Periculum in mora.
certo? De modo a que o Código de Processo Civil tem instrumentos que permitem uma decisão célere do juiz para garantir situações em que há uma verossimilhança do direito alegado pelo autor e que a não concessão da decisão naquele momento pode gerar um prejuízo irreparável ao autor, desde que ele traga um conjunto probatório mínimo, né, que permita ao juiz esse juízo superficial, mas com alguma segurança quanto à verossimilhança das alegações e quanto ao perigo na demora em conceder a tutela antecipada, certo? A tutela cautelar, ou então a tutela de urgência. O exemplo que eu tenho dado para vocês é o exemplo de alguém que está doente, que precisa de uma cirurgia urgente, né? Já dei nas aulas anteriores e eu peço que vocês rememorem essas aulas. Não tem sentido esperar toda a tramitação do processo para decidir pela concessão da cirurgia, sob pena de o autor da ação que está requerendo a cirurgia morrer. Ele possui alto risco de morrer conforme ele consegue provar documentalmente com anexos que vêm juntados à petição inicial, certo? Geralmente laudos médicos. Então, esse é o exemplo que eu tenho usado, porque aí esse exemplo vocês vão fixar e quando chegar na prova vão se lembrar, certo? Então, beleza. Então, o juiz concedeu uma liminar no início do processo e, ao conceder a liminar, ele vai permitir que o réu exerça o contraditório diferido. Ou seja, o contraditório, quando há uma concessão de uma liminar, por meio de uma decisão interlocutória, ele é diferido. Ou seja, o juiz determina que se cumpra, expede a ordem mandamental, a ordem para que se cumpra a decisão imediatamente, mas cita o réu para que apresente a sua defesa ou um recurso naquela decisão interlocutória, certo? O recurso de decisões interlocutórias, eu falei que pode ser o agravo de instrumento, até já fizemos uma questão analisando isso, na aula passada, e os embargos de declaração, que são tipos de recursos destinados à própria autoridade que decidiu, para que ele corrija a obscuridade, omissão ou contradição na sua decisão. Então, foi isso que aconteceu, é isso que o enunciado está trazendo para nós. E o enunciado deseja que nós saibamos contar prazo, saibamos o momento em que se inicia a contagem do prazo, saibamos que não se incluem feriados e sábados e domingos na contagem de prazo, né? Não se incluem, certo? Os prazos que os prazos se iniciam após a juntada do mandado, é isso que nós temos que saber. E a partir dessas informações que eu apontei para vocês, ou seja, que os prazos são contados em dias úteis, e o início do prazo dá-se a partir do momento da juntada do mandado nos autos, ou da juntada do AR nos autos, quando se trata de intimação com carta, contendo o AR, o aviso de recebimento, ou citação por carta com AR com aviso de recebimento, ou citação por oficial de justiça, em que, ao invés de se juntar o AR, se junta um mandado devidamente cumprido. É a partir dali que se inicia a contagem do prazo para apresentação do recurso, da contestação, e nesse caso aqui dos embargos de declaração. Bom? Então, vamos lá. Então, ele quer que a gente conte esse prazo. Eu disse a vocês que o prazo é de 5 dias para interposição dos embargos de declaração. Então, vamos ter que contar. Quando é que o prazo começou a contar? O prazo começou a contar, procedendo-se à juntada do correspondente mandato no dia 18. Então, o oficial de justiça pegou, citou o réu da decisão e do processo e juntou no dia 18, que era uma segunda-feira. Juntou o mandado no dia 18, que era uma segunda-feira. Então, o prazo vai começar a contar, o primeiro dia do prazo vai ser o dia 19, que é uma terça-feira. O segundo dia do prazo vai ser dia 20, que é uma quarta-feira. O terceiro dia do prazo vai ser dia 21, que é uma quinta-feira. O quarto dia do prazo vai ser dia 19, terça, 20, quarta,
21, quinta. O quarto dia do prazo vai ser dia 22, né? Que é uma sexta-feira. E o quinto dia do prazo seria o sábado, né? Porque são 5 dias o prazo para interpor o recurso de embargos. Só que sábado é dia não útil, então não conta. Então você tira o sábado, já não conta, que sábado é dia 25. Beleza. Domingo é dia 26. Não, sábado é dia 23. 22 na sexta, 23 no sábado. 24 é o domingo, é dia não útil, não conta. Certo? E 25 de novembro é o quinto dia útil após a juntada do mandado, já que é uma segunda-feira. Então, o prazo para interposição dos embargos acabariam no dia 25 de novembro, em virtude de os prazos hoje estão sendo contados em dias úteis, certo? E aqui a própria questão fala que inexistiram feriados ou pontos facultativos. Porque quando há feriado ou ponto facultativo, o prazo se prorroga para o primeiro dia útil subsequente. É o que o Código de Processo Civil ensina. Então, a alternativa correta para essa resposta aí exigiria de nós sabermos contar o prazo em dias úteis, saber que o prazo para interposição dos embargos é de 5 dias, saber que esse prazo ele não inicia do dia em que a pessoa recebeu o mandado, mas sim do dia em que o oficial de justiça juntou o mandado, certo? E aí a gente ia contar nos dedinhos, né, os 5 dias, começando do o dia imediatamente posterior ao dia da juntada. Então, se a juntada foi na segunda, o primeiro dia do prazo é a terça, dia 19. O segundo dia do prazo é a quarta, dia 20. O terceiro dia do prazo é a quinta, dia 21. O quarto dia do prazo é a sexta, dia 22. Dia 23 é o sábado, não conta. Dia 24 é o domingo, não conta. E, portanto, o quinto dia do prazo é a segunda, dia 25. 25 de novembro, e essa é a nossa resposta. É uma questão fácil, né? Que se a gente pensar direito é fácil, mas a gente tem que ter um conjunto de conhecimentos sobre o prazo para interpor os embargos de declaração, sobre como contar prazo, sobre o momento em que se inicia a contagem do prazo. Então, é uma questão interessante para a gente fazer. Eu acho que com essa questão a gente conseguiu revisar aí e esclarecer para vocês várias questões, certo? Vários temas do direito processual civil. Então, aprendam essa contagem de prazo. Na contagem de prazo, se exclui o dia de início e se inclui o dia do final, certo? Se o dia da juntada foi dia 18, você exclui o dia 18, você começa a contar do dia seguinte, que é o dia 19, o primeiro dia. Aí começa dia 19, que é a terça, 20, que é a quarta, 21, que é a quinta, 22, que é a sexta. Como o quinto dia seria dia 23, mas é no sábado, você não conta esse dia como contagem de prazo. O domingo é dia 24, também é feriado, não conta. Já a segunda, aí você conta que é dia 25. Então, o prazo encerraria no dia 25. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida nessas lições que eu trouxe para vocês, peço que vocês entrem em contato por e-mail profarleysouza@gmail.com. Beleza? Agora vamos à questão número 2, para nós tentarmos também aí lhes ensinar mais alguns assuntos importantes de forma sistemática, que é como tem sido a nossa proposta de ensino do CPC para vocês, tá bom? Questão número 2, né? É um cargo de analista do Tribunal de Justiça, questão da FGV, de 2018, portanto, bastante atualizada, né? Questão aí importante para a gente aprender, certo? 3 supostos servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas pedem, em face do Estado, o pagamento de parcela estipendial que entendem devida e que ainda não recebem, e protestam a prova oral para comprovar seus direitos. Eles vão querer prova oral, ouvida de testemunha. Prova oral significa ouvir testemunhas, tá certo? Então, eles acham que o Estado de Alagoas está retirando deles os valores dos seus salários, uma parcela estipendial, né? Eles estão recebendo a menor
na visão deles. Aí esses 3 servidores ingressam com a ação e dizem que querem provar através de testemunhas, através de prova oral. Beleza. Aí o Estado, em resposta, como é o nome da resposta que o Estado dá, depois de ser citado? Essa resposta nós já vimos. O nome dela é contestação, certo? É a peça de defesa do réu, que nesse caso aqui é o Estado, certo? Contestação. E o Estado, como eu já disse a vocês em aula anterior, a sua defesa é exercida pelas procuradorias. E o prazo para contestar, no caso da Fazenda Pública, que envolve município, Estado e União, é contado em dobro. Então, se a contestação ela tem prazo de 15 dias para ser apresentada, no caso de sendo réu uma das entidades políticas que compõem a Fazenda Pública, ou entidade administrativa como autarquia e fundação pública, autárquico, né, fundação pública de direito público, o prazo é sempre contado em dobro, certo? Então, o prazo seria de 30 dias para o Estado contestar. Contado de quando, professor? Da juntada do mandado de citação ou do AR, comprobatório da efetiva citação. Lembremos disso. Beleza. Aí o Estado, nessa resposta, que se chama contestação, o Estado afirma a ilegitimidade de um dos autores e no mérito, ou seja, num assunto principal, no pedido principal, infirma a pretensão deduzida, né? Dizendo assim, ó, ele não tem razão, pois a categoria funcional desses autores não teria direito à referida verba, né? Aí o juiz recebe a petição inicial, citou o Estado contestou, trazendo essas alegações de legitimidade de um dos autores e de que no mérito eles não têm razão. Aí o juiz analisa nessas duas peças jurídicas, petição inicial e contestação, vai fazer um que nós chamamos de decisão de saneamento ou despacho saneador, certo? Decisão de saneamento. O juiz vai ver se está tudo ok no processo para poder dar prosseguimento ao processo. Em decisão de saneamento e organização do processo, o juiz vai dar uma decisão. O juiz exclui o autor do processo, ou seja, ele acolhe uma das premissas, né, trazidas na contestação do Estado, ele exclui um desses autores, por entender que ele é ilegítimo, e indefere o pedido dos autores de produção de prova oral. Ele indefere para os demais, por entender que essa espécie de prova seria desnecessária ao julgamento do processo. O juiz entende que não precisaria de prova oral para julgar a causa, bastava as provas documentais. Essa decisão aí, pelo que nós já estudamos até agora, ela é uma sentença ou ela é uma decisão interlocutória? Pensem aí e reflitam. Essa decisão ela está resolvendo o processo, está julgando o processo no mérito, ou ela está resolvendo questão incidental no processo para que o processo continue o seu regular andamento? Vocês percebam que ela está sendo tomada antes da instrução probatória, antes da tentativa de conciliação, logo após a apresentação da defesa do Estado. Então, ela é uma decisão interlocutória, certo? Uma decisão incidental no processo, que não resolve o mérito do processo e nem o extingue sem resolução do mérito. Compreendem, amigos? Então, essa decisão é uma decisão interlocutória. E nós já vimos em aulas anteriores que contra decisões interlocutórias você pode ter 2 tipos de recurso. Um é o agravo de instrumento. Esse recurso você propõe ele para que o tribunal reveja a decisão do juiz naquela questão incidental. E ela também pode ser impugnada por embargos de declaração, caso tenha existido nela uma obscuridade, uma omissão ou uma contradição. Então, essa questão aqui, o enunciado pergunta, nessa situação é possível a interposição de... Aí nós vamos pensar, né? Nós aprendemos na aula passada que a apelação é
um recurso contra uma sentença. Certo? E nós já aprendemos também, em aula ainda mais anterior, por isso que é importante vermos as aulas anteriores, que sentença é o ato do juiz que resulta num dos efeitos do artigo 485 e 487, essa é a definição técnica. Mas traduzindo isso para vocês, a sentença resulta na extinção do processo sem resolução do mérito ou na resolução do processo, no termo do processo, com resolução do mérito. Aliás, no termo de uma fase processual com resolução de mérito. Dizendo-se o direito, analisando-se os pedidos em todas as suas nuances, com ampla cognição, ou seja, com amplo conhecimento do juiz, em face das alegações trazidas pelo autor na sua petição inicial, no réu pela sua contestação, nas provas produzidas durante a instrução probatória, nas alegações finais trazidas pelos réus. Certo? Então, peço desculpa. Então, apelação não pode ser, uma vez que se trata de decisão interlocutória, não se trata de sentença. Tá bom? Então, a gente só fica aí com duas alternativas ainda válidas para nós analisarmos. A alternativa A, isso veja que já é uma construção que nós chegamos nesse momento para compreender, né, a questão, certo? A alternativa A, e compreender os assuntos, né, que diz que a parte, né, poderá interpor agravo de instrumento contra a decisão, agravo de instrumento contra a decisão da exclusão do litisconsorte e do indeferimento da prova oral, e a letra B diz agravo de instrumento contra a decisão de litisconsorte e pedido de esclarecimentos em relação ao indeferimento da prova oral. Veja, meus amigos, não existe no processo civil esse instrumento recursal chamado pedidos de esclarecimentos. Isso foi uma invenção do examinador para confundir você, certo? Os recursos são apelação, os recursos das decisões de primeira instância, apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração. Esses são os recursos. Apelação, recurso contra sentenças. Agravos de instrumento, recurso contra decisões interlocutórias, que são decisões que o magistrado toma incidentalmente no processo, para resolver questões controvertidas no processo, ou analisar requisitos processuais para a continuação da tramitação regular do processo, ou analisar pedidos incidentais no processo. Então, decisão interlocutória, decisões incidentais. E o último é o embargo de declaração, que pode ser utilizado tanto para a sentença, como para decisões interlocutórias que visa corrigir contradições, omissões e obscuridades. Então, não existe, vocês nunca tinham ouvido falar aqui, nenhuma aula que eu dei até agora, em pedido de esclarecimento como ferramenta recursal. Não existe essa previsão no CPC. Então, o examinador quis confundir vocês, né, confundir nós, alunos, confundir o examinando, né, o concursando, e, portanto, a resposta correta que cabe é apenas uma, que é a resposta correta, é a letra A, que é o recurso cabível contra uma decisão interlocutória que excluiu um litisconsorte, que nós já vimos o que é litisconsorte. Litisconsorte, o litisconsórcio é um instituto do processo civil que tem a ver quando várias pessoas que têm um direito comum, um interesse comum, se unem em um dos polos do processo, ou seja, no polo ativo, sendo, portanto, autores, ou no polo passivo, sendo portanto, réus. Um conjunto de pessoas, certo? Que pode ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas, certo? Então, esse conjunto de pessoas forma um litisconsórcio, e elas ingressam junto em juízo, peticionando conjuntamente para ter o seu direito, que é comum, deferido. Nós já tínhamos aprendido isso em aula anterior. Então, revisem, por favor, e também leiam a nossa apostila, porque lá existe uma definição com a linguagem mais técnica, né? Eu diria, e mais objetiva para o concursando.
certo? Aqui eu estou tentando trazer de forma didática, uma linguagem até um pouco mais coloquial, certo? Então, o litisconsórcio é isso. Então, a decisão incidental é recorrível através de agravo de instrumento, para que o tribunal corrija, se for o caso, recolocando aquele litisconsorte que foi excluído da relação processual de volta na relação processual e deferindo a prova oral requerida, né, pelos autores, certo? Essa é a resposta correta da número 2 e com ela, né, nós finalizamos aí a questão número 2 e revisamos aí vários assuntos que já tínhamos visto, inclusive, em aulas anteriores. Apresentamos um novo assunto hoje, nessa questão que tem a ver a forma de se contar os prazos judiciais, né? Relembrem, memorizem que os prazos judiciais no processo civil, no Código de Processo Civil, são contados sempre em dias úteis, certo? Eles também começam a ser contados a partir da juntada do AR, tanto da citação como da intimação, ou da juntada do mandado, quando se trata de citação por um oficial de justiça, certo? E como é que seria essa contagem se fosse uma citação por edital, professor? Ou uma intimação por edital? Vou aproveitar para explicar. Quando a intimação se dá por edital, ou a citação se dá por edital, o edital ele tem uma data em que ele é disponibilizado, o dia imediatamente subsequente, se for dia útil, vai ser considerado data de publicação, e o prazo vai começar a contar do dia imediatamente subsequente, desde que ele seja um dia útil, a data da publicação. Essa é a regra da contagem dos prazos no caso de uma citação ou uma intimação por edital. Então, se o edital ele é disponibilizado na internet, na segunda-feira, a disponibilização não é a publicação ainda. A publicação dele vai ser válida a partir da terça-feira. Aí, terça é o dia da publicação. O prazo, portanto, vai começar a contar na quarta, se for dia útil, que é o primeiro dia após a data da publicação do edital. Então, essas são as 3 formas de nós contarmos prazos dentro do processo civil, certo? E, em relação aos recursos que nós também trouxemos uma revisão sobre os provimentos judiciais, né? Sentença, decisões interlocutórias, acórdãos, que são atos decisórios emanados de órgãos colegiados, certo? E despachos, que são atos que não têm natureza decisória e, portanto, não têm recurso, né? Não é possível ter por recurso deles, já que eles não têm natureza decisória, e eles visam apenas a dar impulso oficial ao processo, andamento oficial, sequenciamento cronológico, as próximas etapas do processo, já que o processo, como nós já vimos em aulas anteriores, estou sempre revisando, é um instrumento jurídico composto por um conjunto de atos pré-definidos na lei que permitam às partes apresentarem suas alegações, trazerem suas provas para que, ao final, o Poder Judiciário diga o direito, exerça a jurisdição, e aí resolva o conflito com definitividade e com coercibilidade perante aqueles que perderam na demanda, tendo, portanto, legitimidade a outra parte para executar a decisão que reconheceu o seu direito. Tá bom? Meus amigos, então, por essa aula aqui, é isso que eu queria trazer para vocês. Foi um prazer. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que envie por e-mail, prof. Arley Souza, prof. Arley Souza, @gmail.com, certo? E eu aguardo vocês aí na próxima aula. Bons estudos, mantenham a disciplina, confiem em vocês, estudem, que o sucesso será resultado e do tamanho do suor, dedicação e disciplina que vocês se dedicarem nesse projeto. E aí, depois de aprovados, meus amigos, a vida de vocês vai ser tranquila, vocês vão conseguir planejar a sua vida, vão ter uma remuneração digna, certo? E vão ter, portanto, vão poder prestar um serviço relevante para a sociedade, prestando um serviço público, auxiliando aos juízes nos trabalhos dos juízes, certo? Então, a gente deve entrar no setor público, né, com o pensamento de que, sim,
obter uma remuneração condigna, viver com uma certa tranquilidade que permita termos um planejamento da nossa vida, mas também de prestarmos o melhor serviço público que pudermos, né, ao cidadão que é quem paga nossas contas, tá certo? Através dos tributos que eles pagam. Então, a gente também tem que ter essa vontade, essa vocação para servir ao público, tá bom? Então, desejo sucesso e torço para que vocês, logo, logo, estejam ingressando no setor público pelo mérito de vocês. Bom, boa sorte e bons estudos. Parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico, intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.